capítulo 14 do livro Rápido e Devagar, que tem o título A Especialidade de Tom W., a gente vai falar um pouquinho sobre mais uma forma da gente interpretar ou o nosso cérebro nos passar algumas informações importantes. Antes que gere qualquer dúvida, Tom W. é um pesquisador, um cientista que fez alguns estudos que servem de referência nesse capítulo, mas a gente não vai entrar a fundo nesses detalhes, não é isso que vai interessar mais aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vou contar um breve caso, uma curta descrição, na verdade, e vocês vão me dizer qual é a percepção de vocês, tá? Carlos é um vendedor de queijo que mora no interior. Se você tivesse que opinar qual estado Carlos trabalha, e mora, você me diria que Carlos, um vendedor de queijos que mora no interior, ele mora na Bahia, em Minas Gerais ou em São Paulo? Qual que seria a sua primeira percepção ou a sua sugestão sobre o Carlos? Eu acredito que boa parte de vocês vai responder que ele mora em Minas Gerais. Muito provavelmente porque foi feita uma associação de queijo com Minas, interior e Minas Gerais. Então isso que foi usado, caso você tenha respondido essa alternativa, foi usado um viés, uma heurística de representatividade. O que é essa heurística de representatividade? Na verdade, é o que a gente chama de estereótipo ou de pré-conceitos. E quando a gente começa a pegar uma característica ou um grupo de características, um conjunto de características de uma pessoa, de uma situação, e correlaciona esse estereótipo a uma informação que a gente considera ser verdadeira, nós temos uma chance muito grande de errar. Porque pensa comigo, qual seria o estado que tem a maior população dentre as três opções que eu apresentei? São Paulo, Minas ou Bahia? Se São Paulo é o estado mais populoso, consequentemente e estatisticamente, a maior probabilidade de Carlos ser um vendedor de queijo no interior de São Paulo, porque é onde tem mais pessoas. Isso é o que a gente chama de taxa base dentro da estatística. Então, a taxa base vai ser aquela probabilidade, na verdade, de maior proporção. Se eu tenho, nesse caso, maior proporção de pessoas que moram no estado de São Paulo, muito provavelmente eu tenho uma maior proporção de pessoas que trabalham com a venda de queijos também no estado de São Paulo, mais do que nos outros estados. Porém, essa estereotipagem, essa representatividade tende a nos direcionar para que essa pessoa seja um morador do estado de Minas Gerais. Mas cuidado, porque normalmente quando a gente usa muito dessa representatividade, a gente corre o risco de estar tendo uma interpretação ou até de fazer um julgamento incorreto. Um outro exemplo que eu vou trazer para você. Vamos pensar que a gente viu no jornal ou presenciou na rua, logo depois que aconteceu, um acidente de carro que aconteceu por conta de uma condução em alta velocidade, uma condução mais agressiva e alta velocidade. Quem você acha que estava a probabilidade, qual é a probabilidade que você acha de o motorista ou a motorista desse carro ser um homem jovem? E qual a probabilidade de ser uma mulher mais idosa? Mais uma vez, acredito que a sua resposta seja com uma tendência maior para o homem jovem, que é uma experiência que a gente vivencia que está normalmente associado a essas situações de acidente de carro por condução mais agressiva em alta velocidade, a esse perfil de condutor. Mas qual é a evidência que eu tenho nesse cenário? Eu não tenho nenhuma evidência, eu estou puramente me baseando na minha experiência, na minha expectativa. O que é uma referência e que muitas vezes pode estar certo, mas só para a gente tomar cuidado com essa representatividade que pode nos colocar em situações às vezes mais difíceis. Então a gente tem que tentar quebrar um pouco essa certeza ou essa tendência a acreditar por conta dessa representatividade, esse estereótipo, porque muitas vezes a gente pode ter a decisão ou a conduta errada acreditando que essa é a nossa verdade absoluta. Então, se você tem dúvidas sobre como, eu acredito nessa evidência, não acredito nesse meu pensamento, a dica é: se ancore na taxa base, ou seja,
fique o mais perto possível, ou seja, dê o seu palpite mais próximo daquilo que é uma tendência por uma questão de proporção mesmo. Onde eu tenho mais chances disso acontecer, mesmo que o estereótipo, que essa representatividade me diga o contrário. E aí eu vou te dar um último exemplo, uma situação que talvez seja mais para a prática. Vamos supor que você vai investir, você quer comprar ações, ou você vai abrir uma filial, você quer comprar uma empresa, enfim, você vai colocar dinheiro em um negócio. E aí você chega na sede dessa empresa. Essa sede, ela tem um gramado bem aparado, ela tem uma recepcionista muito bem vestida, com uma aparência de ter grande competência no que está fazendo, ela tem móveis bonitos e bem elaborados, chiques, ela tem uma iluminação diferenciada. Qual a expectativa ou estereótipo que você faz dessa empresa? Poxa, eu acho que essa empresa é uma boa empresa e provavelmente um bom investimento. Olha o quanto ela é interessante, agradável. Mas essa empresa, ela é bem administrada? Essa empresa, o negócio que ela oferece, como é o retorno disso no mercado? Se eu me baseio só pelo estereótipo, só pela representatividade, talvez eu vou fazer um mau investimento. Mas se eu começo a pesquisar qual é a taxa de retorno que esse tipo de negócio tem no mercado, independente do gramado, da fachada, do uniforme, da recepcionista, eu preciso me orientar, me embasar, principalmente naquilo que são dados mais estatísticos. É uma certeza absoluta? Não, também não é. Só que a tendência de eu acertar baseando nessas taxas base é muito maior do que eu acertar baseado só nos estereótipos. E claro, quem começa a desenvolver habilidades para entender ou identificar situações que fogem ao padrão ou que tendem um padrão diferenciado, são aquelas pessoas que vão fazer grandes negócios em raras situações, que vão chamar de uma tacada de mestre, ter aquele grande ou uma grande sorte de fazer um negócio mirabolante, muito lucrativo, com muito retorno, mas que não vai acontecer a maior parte das vezes. Então, a gente fugir dos extremos, a gente conseguir essas coisas que são extremamente positivas ou extremamente negativas, são situações mais raras, mas que a gente tem como evitar ou prevenir cair em algumas dessas ciladas. Esse capítulo não é muito bom, não. Cilada, é bicilada.